Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos pelo Zoom para apresentar uma atividade da semana 1 e 2 da disciplina D04, de Metodologia de Ensino da Educação Física. Nossa equipe é formada por Denise, Diogo, Eli Anderson e eu, Fagner. Somos mestrandos do PROEF, que é o Mestrado Profissional de Educação Física no polo da UFRN, onde o objetivo dessa atividade é uma roda de conversa com os integrantes da equipe para debater de forma crítica os 3 textos da semana 1 e 2, levando em consideração sempre a prática docente. Onde o texto 1 trata de uma pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistêmica. Essa revisão, esse texto fala que surgiu na década de 80 a partir de vários estudiosos que tiveram a iniciativa por causa das tradições libertárias da educação e da pedagogia, onde aconteceu pelas críticas nas abordagens tecnicistas e tradicionalistas da pedagogia. Já o texto 2, ele fala sobre a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, que esse texto é libânio. Esse artigo ele discute o problema entre 2 tipos de conhecimento na formação profissional de professores, que é o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. O texto ele relata que a dissociação entre esses 2 conhecimentos é considerado um dos principais problemas e mais persistentes na organização do currículo para a formação de professores. Certo. Na minha prática de formação, em levando em consideração esse questionamento, acredito que mesmo sendo na educação física, eles foram voltados mais para as questões de disciplina e com pouca ênfase na pedagógica, ou seja, era mais voltada para questões tecnicistas. Isso porque ocorreu por causa da formação dos professores que ministravam aula naquela faculdade. Sobre a formação, tive apenas uma formação quando teve o surgimento da BNCC, mostrando o currículo de como seria apenas a estruturação do documento. Quando se falava em questões pedagógicas, não tive nenhuma formação até o presente momento, deixando assim, mais uma vez, a questão da disciplina com maior ênfase na questão pedagógica. Já o texto 3, ele fala sobre a finalidade educativa escolares de uma escola mais justa, que os autores Libânio e Silva, eles falam que para ter uma escola mais justa, tem que ser um currículo de formação cultural e científica, articulado pedagogicamente com a diversidade sociocultural e diretamente enlaçado às condições sociais, culturais e materiais da vida dos alunos. Agora eu passo a palavra para o professor Eli Anderson. Olá a todos. Como foi colocado logo no início pelo professor Fagner, comentando sobre o primeiro texto, foram achados 23 artigos, 23 estudos relacionados a pesquisas sociocríticas, que têm uma afinidade com a pedagogia crítica. E foram achados só esses 23, principalmente em países que têm a língua inglesa, e principalmente nos países que promoveram a reforma educacional dentro dos seus estados, dentro dos seus países. A gente pode pegar o exemplo aí, por exemplo, a Austrália, que promoveu essa reforma educacional implementando a pesquisa sociocrítica através da pedagogia crítica. Trazendo para a nossa realidade, a gente percebe que essa abordagem, esse tipo de pesquisa é pouco utilizada pelas gestões das escolas e pelos docentes, e, consequentemente, dentro da educação física escolar. Isso muito acontece por quê? Porque não há, dentro do nosso país, principalmente no atual governo, uma preocupação com uma reforma educacional concreta, consolidada. Da mesma forma que isso acaba atingindo dentro da formação dos professores das professores da rede pública de ensino. A gente pode entender que
apesar dessa dificuldade, e como também colocou os próprios autores do primeiro texto, apesar dessa dificuldade de implementação, mas esses poucos estudos e o que vem se estimulando, principalmente em formações de professores dentro de pós-graduação, mestrado, doutorado, mostram uma certa resistência e um ativismo para justamente a gente tentar alcançar essa pedagogia crítica que só tem muito a ganhar os nossos alunos para a realidade deles, para o dia a dia deles, para o mundo que eles vivem e da forma deles de pensarem criticamente. Passa a bola agora para a professora Denise, ela vai comentar o segundo texto. Olá a todos. Vou falar um pouco sobre o texto 2, né, que intitulado Pesquisa Sociocrítica sobre o Ensino de Educação Física e a Formação de Professores, uma revisão sistemática, né? Então, esse texto do Libânio, ele fala da questão da formação de professores no enfoque mais pedagógico ou no enfoque mais didático, né? Conteudista, né? Então, isso vai influenciar na atuação desses professores no dia a dia, na sala de aula. E esse texto também faz um enfoque sobre Davidov, né, que foi um estudioso que desenvolveu um método de ensino onde, com o uso dos conceitos, né? E aí, esse método de ensino prioriza a realidade do aluno, em que, através do conhecimento dos conteúdos e do conceito, o aluno vai desenvolver o aprendizado, o conhecimento, né? E então, isso é voltado muito para a problematização e para o percurso investigativo, né? Existe todo um método para chegar até a construção dos conceitos, né? Isso esbarra um pouco, na minha realidade, se esbarra um pouco na questão das metodologias tradicionais, né? Onde os alunos já estão muito habituados, então eles são muito passivos em relação a essa questão aí de construir conhecimento, de conceitos, né? Eles já são acostumados com a questão do professor que é conteudista e passa os conhecimentos, né? Com essa ideia aí, né? E nessa metodologia, valoriza-se muito a questão da dimensão histórica dos conteúdos, né? Em que todo o percurso histórico, né, do conhecimento vai sendo desenvolvido até a construção do conceito, né? E também, na minha realidade, essas pedagogias sociocríticas esbarram na estrutura tradicional mesmo da escola, né? A gente vê que hoje em dia, com o novo ensino médio, valoriza-se muito a interdisciplinaridade, né? O que, na prática, é bem difícil de se desenvolver, né? Porque cada professor tem suas, como é que eu posso dizer? Tem suas dificuldades, né? Até mesmo se reunir, né? De conversar, de dialogarem para construir um trabalho interdisciplinar, né? Então, essa é uma das dificuldades de estar se empregando algumas ideias como essas, apesar de serem ideias fantásticas, né? Mas existem todas essas barreiras que na nossa escola, na nossa realidade, no dia a dia a gente encontra, né? A questão estrutural da tradição, que ainda é muito forte, né? Então, passar para o colega Diogo. Bom, gente, boa noite, né? Falar um pouquinho aqui do texto 3, né? Essa semana 1 e 2, que é o texto de Libânio e Silva, né? O título Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. Então, basicamente, o objetivo desse artigo, né, é trazer essa discussão aí acerca
das implicações, né, e do entendimento, né, sobre as finalidades escolares e sobre os conceitos de que significa uma escola ser socialmente justa. Então, basicamente, eles vão fundamentar aí em 3 tópicos, né, em 3 perspectivas diferentes. A primeira, né, se questionando o que é uma escola justa, ela diz que uma escola justa é aquela que vai oferecer, né, a todos um currículo mínimo, né, tendo com base as competências mínimas para que os alunos eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, né? Então ele tem essa visão aí bem, o autor até fala assim, bem reducionista, né, do que é formação humana, né? Então, resumindo basicamente a escola a essa preparação aí para o trabalho, né? Então, no segundo posicionamento, ele já traz mais essa visão da diversidade, né, que ele diz sociológica e intercultural, né, da escola justa, e ela defende o currículo que essas experiências socioculturais elas se façam presentes e destaquem durante as práticas vivenciadas na escola, né? No entanto, ele coloca que essa visão aí ele meio que valoriza demais essas práticas, muitas vezes em detrimento do acesso, né, talvez que seja primário, que sejam os conteúdos científicos, né, das disciplinas e os conteúdos culturais também. Então, ela meio que tira um foco um pouco dessa visão do conteúdo, né? Então, o terceiro posicionamento, né, que é o mais aceito aí por eles, né, que eles colocam, é que basicamente é uma junção desses 2 primeiros, né, que corresponde à ideia de educação escolar justa, aquela que promove e amplia o desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Então, isso aí vai estar promovendo a parte cognitiva, a parte afetiva dos alunos, né, para eles visando sempre a construção e o desenvolvimento da autonomia. Essa visão, né, de finalidade educativa e de currículo, eles têm mais essa ideia do que é uma escola justa, né? Então, que seria proporcionar, né, que os alunos se apropriassem desses conhecimentos, né, que são inerentes a cada uma disciplina, como a gente viu no início, né, a importância de se estudar, se saber, né, o conhecimento, né, em conjunto, né, e não de forma dissociada. E mais ou menos aí o texto ele vai ficar nesses 3 tópicos aí. E é isso. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí, de repente, um colega. Denise, Anderson, algo a acrescentar? Não por causa do tempo, melhor fechar. São 15 minutos só, né? 15 minutos, então a gente tem que respeitar os 15 minutos. Só para Então, fechar assim, pessoal, né, o que o autor ele fecha, né, do que ele entende por escola justa é justamente aquela que atende a todos, né, por meio de um currículo, esse currículo de formação cultural e científica, né? Então, articulando mais ou menos aqueles 2 primeiros tópicos que ele tinha falado antes, né? Então, não de forma dissociada, mas em conjunto, né? A importância de se abordar essas 2 proposições, né? Só isso mesmo. então estamos finalizando nossa atividade com a leitura desses 3 tópicos e o debate entre nós da equipe, certo? Boa noite a todos. Boa noite, Boa obrigado. noite, boa noite. Valeu.